say, only I own me. I feel my heart beating, I feel my heart underneath my skin. Oh, I can feel my heart beating, 'cause you make me feel like I'm alive again. Hoje, Vitor, é especial para vocês. Tudo que foi feito aqui, um ambiente bacana, Quem é esse menino que veio falar sobre investimentos no mercado aqui tão sólido que acontece hoje em Pernambuco, né? Um crescimento aí exponencial, principalmente no nosso litoral. Eu tive meu primeiro contato com a educação financeira no ano de 2007, quando eu passei no concurso da aeronáutica e eu fui para Guaratinguetá, no interior de São Paulo lá. E lá, um comandante lá separou a gente assim, no momento livre, falou como era importante a gente se relacionar com o dinheiro. Ele já ganhava bem, tinha uma vida estável e não estava se relacionando bem com o dinheiro. Estava endividado e tudo mais. E naquele momento eu não entendia. Eu tinha acabado de passar no concurso, né? Um concurso que ia garantir estabilidade e tal. E ia ganhar bem, tudo. E o cara fez um alerta lá sobre a nossa questão de relacionamento com o dinheiro. Então, funcionário público, estabilizado, com muito acesso ao crédito, pouca educação financeira. O que aconteceu? Endividamento, por aí vai, né? Só consegui fazer o meu primeiro investimento mesmo só em 2012. Então aqui foi a minha primeira compra de ações que aconteceu em 2012. Já estou nesse mercado aqui de investimentos um pouquinho mais de 10 anos, mas até então era conhecimento para mim. Eu queria aumentar o meu crescimento patrimonial. Eu tinha começado a estudar sobre investimento, tinha lido alguns livros que eu vou até trazer aqui um ou outro para a gente fazer uma correlação. Mas eu fiz o meu primeiro investimento em 2012. E eu abri o leque assim, de informação, começava a falar pelos cotovelos, né? Cara, comprei um imóvel lá em Porto de Galinhas, era um bom investimento. Eu comprei uma ação e tal. E no trabalho as pessoas me viam como alguma referência de investir, né? Até 2019 nós tínhamos mais, a população presidiária era maior do que de investidores, então era uma agulha ali, um palheiro falando sobre investimentos. Quando foi em 2016, antes de 2016 na verdade, a gente, com os resultados dos investimentos, a gente conseguiu fazer viagens com a família, a vida realmente deu uma mudada séria e as pessoas começaram a enxergar em mim uma referência de alguém que conseguia se relacionar bem com o dinheiro. Em 2016, eu fui convidado para a missão de paz no Haiti. Eu passei 6 meses longe da família, mas teve uma centelha ali que foi acesa. O comandante lá do pelotão me chamou, a gente ia receber um valor em dólar que a ONU paga para a gente cumprir a missão de paz, e ele me deu a responsabilidade de ser o tesoureiro do pelotão lá, né? Você vai ser o responsável por investir esse dinheiro do pessoal, você que vai tomar conta dos investimentos, você que vai falar com o pessoal aí como é que faz para dolarizar esse patrimônio, onde é que vai colocar esse dinheiro, você vai passar 6 meses longe da família, você que vai ser o responsável aí por isso. E naquele momento eu tive um susto, eu já fazia investimentos, mas era interesse próprio. E aí eu fui começar a estudar sobre finanças, sobre investimentos de verdade, vi a oportunidade que existia gigante aqui no nosso país. Foi quando eu comecei realmente a buscar mais conhecimento. Tive a oportunidade de dar entrevista na televisão, tirei um certificado específico de mercado financeiro, fiz um MBA em finanças, consegui ter um dos livros mais vendidos em finanças na Amazon, são os 8 hábitos dos pré-ricos e pré-ricos. Foi assim, a minha ascensão melhor ali na internet, consegui fazer um lançamento, a gente convidou
pessoal legal, fez um esforço de venda, a gente conseguiu ter um dos livros mais vendidos em finanças na Amazon. Então, isso é um pouquinho de mim para a gente ambientar, começar a falar sobre as 3 atitudes de um bom investidor no mercado imobiliário. E a primeira coisa que eu queria abordar com vocês aqui é para onde vai o nosso dinheiro, né? Se a gente separar R$1 por dia, em 10 anos, com investimentos de 1% ao mês, no mercado financeiro hoje não é nada de outro mundo, dá para fazer, tá? A gente consegue um pouquinho mais de R$6 mil, quase R$7 mil. 20 anos, a R$1 por dia de gorjeta, a gente consegue quase R$30 mil. E ao final de 30 anos, um pouquinho mais de R$104 mil. Legal isso aqui, né? Mas se for R$5? Se a gente separar R$5 por dia, em 10 anos, a gente tem R$34.500. Em 20 anos, quase 150 mil. E em 30 anos, R$500 mil. Uma boa quantia para separar R$5 por dia. Sim? Sim ou sim? Sim. Sim. E, já sei disso, vamos fazer o seguinte, vamos separar R$50 só por final de semana. Para não ter essa preocupação, né, de separar todos os dias. Vamos separar R$50 só por final de semana. E aqui a gente tem os números, né? A 1% ainda de rentabilidade, a gente consegue R$46 mil em 10 anos, quase 200 mil em 20 anos e quase 700 mil em 30 anos. O problema é o seguinte, o problema é que isso aqui não funciona. E se funcionasse, a gente tinha mais gente, investidor, né? Nossa população carcerária seria bem menor quando comparada à população investidora. Então isso aqui não funciona. O que é que funciona de verdade? Quando a gente trata o dinheiro com a melhor forma de se relacionar com ele. É quando a gente tem um alvo definido. Eu só falei que não vendi nada aqui, eu também não vim vender nada, eu só pedi um exemplo de empreendimento que eles me mandaram. Então, quando você tem um alvo definido, quando você busca alguma coisa, ele se sobressai independente de qualquer outra relação com o dinheiro. Então, quando eu quero comprar um imóvel, quero investir em um imóvel, então você tem um alvo definido, você escolheu um objetivo e você vai correr atrás, vai alcançar aquele objetivo. Separar R$5, 10, 50, isso não vai fazer diferença. Você tem que ter um alvo definido para realmente alcançar suas metas, alcançar os seus objetivos, se relacionar melhor com o dinheiro quando você busca uma meta. Então, como um bom militar, né, a primeira atitude é ter um alvo bem definido. Então, se a gente quer se relacionar melhor com o dinheiro, se a gente quer entrar de vez no mercado de investimentos, no mercado financeiro, no mercado imobiliário, a gente tem que ter um alvo e buscar esse alvo a qualquer custo. Isso vai fazer você deixar de gastar R$50, se for o caso, e fazer o investimento. Se você não tiver o alvo, o dinheiro vai entrar no seu orçamento, vai sair do seu orçamento e você não vai ver nenhuma meta alcançada. Então, a primeira atitude é ter um alvo bem definido. Para a nossa segunda atitude, eu trouxe esse cara aqui, o Robert Kiyosaki. Ele tem um livro clássico, um dos livros mais vendidos por muitos anos, né, na internet, chamado Pai Rico, Pai Pobre. Alguém já leu esse livro? Então, quem já leu o livro sabe que esse cara realmente ficou rico. Ele realmente construiu riquezas com imóveis, com terrenos. Ele comprava e vendia nas melhores das oportunidades. Então, as pessoas às vezes passam, lêem o livro aí e não sabem realmente o que aconteceu com o Robert Kiyosaki. Ele fala todo o arcabouço lá do pai rico, do pai pobre, mas no final das contas ele ficou rico com imóveis. Inclusive tem um livro dele só falando sobre a sua ascensão imobiliária, que é tratando diretamente aí com os imóveis. Mas tem um conceito muito legal que ele fala no livro, que é sobre ativos e passivos. Para resumir aqui a história, né? O ativo é aquele que coloca dinheiro no seu bolso. Então tudo que você fizer que está gerando renda, que está entrando no seu orçamento, é um ativo. E aquilo que está tirando dinheiro do seu bolso, que não está te gerando lucro, é um passivo. Para efeito de finanças, é bem assim que funciona. Então, quando a gente entra no mercado imobiliário, a gente tem um potencial de valorização. Isso é comum
né? A quantidade de gente aumenta, a quantidade de terra é a mesma. Então, existe uma escassez natural da quantidade disponível de imóveis, de empreendimentos, de terrenos no nosso país, em qualquer país que esteja, né? Então, segundo o número do IBGE, existe um déficit habitacional no Brasil de 5,5 milhões de residências. Tá? Eu tentei buscar mais informações sobre esses dados. É uma empresa que o IBGE contratou para trazer. Eu consegui uma informação mais atualizada em 2019, mas mesmo assim, gira em torno disso aqui. Existe 5 milhões de déficit habitacional no nosso país. Então vai ter que ter muita construtora ainda para fazer imóvel. Então o setor não tem capacidade de produção para atender toda a demanda. Isso é nítido. Ele não tem essa capacidade de ter imóveis para ser. E além disso, alguns fatores potencializam ainda mais essa valorização com projetos arquitetônicos diferenciados. Então, aquele que tem imóvel diferenciado, ele está fazendo um bom investimento, ele está colocando um ativo profissional. Quando a gente olha para a nossa condição no país, a cada ciclo que passa, a nossa taxa base, ela vem caindo. Então, em 2003, a nossa taxa base da economia, ela chegou quase a 30%. No segundo ciclo, foi para 19%, no terceiro foi para 13%, no quarto e no quinto aqui, na última década, se manteve ali 13%, 14%, e ultimamente a taxa base de juros já está caindo de novo, não está conseguindo, na nossa economia, que vem ficando cada vez mais madura, ela não consegue trazer altas taxas como eram antes. Isso afasta o investidor que o Brasil está acostumado, né? O investidor rentista, aquele que bota o dinheiro lá no investimento, não faz nada e o dinheiro vem para o nosso bolso, né? Então, a cada ciclo que passa, a nossa meta de Selic ela vem caindo. Isso quer dizer que as oportunidades do investimento tradicional, do investimento de renda fixa que o mercado oferece, dos investimentos seguros que o mercado oferece, fica cada vez mais difícil na condição assim de você que não tem acesso à informação, não tem acesso aos investimentos, fica mais difícil de você buscar mais rentabilidade sem correr risco. Então, a taxa base ela vem trazendo a cada ciclo menos potencial de rentabilidade. E o imóvel como sendo uma fonte aí de renda passiva, né? Ganhar dinheiro sem precisar trabalhar mais por isso. Depois que você tem um empreendimento, tem um imóvel lá, você consegue trazer rendimentos dele para você, sem você precisar fazer mais esforço, ou com o menor esforço possível, né? Investir em imóveis permite que você gere uma renda passiva, ou seja, uma espécie de salário que não dependa do seu esforço. Então, quando Robert Kiyosaki escreveu lá no livro dele sobre a questão foi bem enfático na questão de renda passiva e de renda ativa, ele quis trazer esse conceito, que você vai trabalhar uma vez, vai fazer o esforço, vai adquirir um ativo que vai te gerar renda, vai trazer dinheiro aí para o seu bolso. Então, sempre há procura por um bom imóvel para alugar. E os dados demonstram que essa demanda raramente diminui em tempos de crise. A gente passou por uma questão bem delicada no nosso país há pouco tempo, no nosso país não, no mundo como um todo, né? Mesmo assim, o setor não sofreu muitos danos. Diferente da nossa moeda real. Lá no começo aqui da apresentação, eu trouxe o impacto inflacionário que acontece com o dinheiro, que aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial, que acontece no nosso país vizinho aqui e acontece também com o nosso dinheiro. Se o auxílio emergencial fosse em 94, quando o real foi instituído, uma única nota de R$100 já seria o suficiente para arcar aí com os custos do auxílio emergencial, que por hora foi de R$600. Então, no passar do tempo, é comum o nosso dinheiro perder, não só o nosso, tá? Todos os países adotam essa política para que a dívida pública do país fique mais barata. Quando ele desvaloriza o dinheiro, quando ele vai pagar o que ele deve aos seus investidores, o país fica mais barato. Então é comum. Países bem desenvolvidos acaba a moeda sofrendo mais. Diferente dos imóveis. Diferente dos imóveis. Eu trouxe aqui duas moedas, dois papéis de moedas, uma mais
mais perto aqui da gente, né? Uma nota de R$200, mas eu tirei aqui em cima também uma nota de 200 cruzeiros cruzados, eu não tenho certeza aqui, mas nós já tivemos nota de 200, já tivemos notas de 100 mil, já tivemos nota de 50 mil e por aí vai. O que acontece na questão imobiliária, no ramo, né, nesse setor de imóveis? O valor das parcelas da compra de um apartamento, o valor dos aluguéis e outros pagamentos e transações do mercado imobiliário são automaticamente atualizados pelo INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. Confere não? Uma espécie de índice de inflação do preço do setor da construção civil, ou seja, a parcela é corrigida, o imóvel é corrigido, o terreno é corrigido, então existe essa correção natural já do valor do empreendimento, do valor do imóvel. Com isso, os imóveis eles sofrem menos impacto inflacionário. Normalmente, o ramo imobiliário, os imóveis, né, a questão do empreendimento, ele consegue acompanhar a inflação. Diferente dos investimentos tradicionais, que é necessário você fazer um esforço maior, diversificar, melhorar a estratégia a cada ano para conseguir vencer a inflação. Temos aqui, três ícones do mercado financeiro, tá? Creio que alguns de vocês conhecem, o Warren Buffett, o Peter Lynch, o John Templeton. Esses caras aqui são ícones no mercado financeiro e a rentabilidade média ao mês desses caras aqui de cabelo branco que investem há mais de 30, de 40, de 50 anos, gira em torno aqui de 1,46%, 2%, 1% ao mês. No ramo de investimentos tradicionais, a gente não consegue garantir rentabilidade. Existem diversos fatores que são variáveis que independem do investidor, dependem do mercado, da oportunidade. Então você tem que buscar diversificar, tem que buscar melhores investimentos, tem que fazer uma busca constante de ações, de ativos, para que você consiga realmente fazer um ganho superior à inflação. O Peter Lynch, um dos mais conhecidos, o Warren Buffett, fala que o Peter Lynch é um dos caras que escreveu coisas boas no mercado imobiliário e ele conseguiu aqui uma rentabilidade média de 2% ao mês. Eu escutei aqui no começo, algumas conversas que eu tive oportunidade, que as pessoas conseguem um imóvel desse aqui, com oportunidade na praia lá, um imóvel específico, diferenciado, ele consegue 1%, 2% ao mês, sem fazer muito esforço. Não precisa ser um cara do cabelo branco que está há 40 anos no mercado financeiro. Então, se você fez o investimento, colocou um alvo, você consegue atingir condições melhores, parecidas com o pessoal que está há muito tempo no mercado financeiro. E aí, com isso, o Peter Lynch tem um livro chamado O Jeito do Peter Lynch de Investir. E lá no livro ele tem o teste do espelho. E no teste do espelho ele faz 3 perguntas lá, que seria o pré-requisito para você se expor ao mercado financeiro, mercado de ativos, mercado de ações. E a primeira pergunta que o Peter Lynch faz, é o seguinte: primeira pergunta, eu tenho uma casa? Então, para o Peter Lynch, que é a referência no mercado financeiro, escreveu um livro que é um dos livros bem mais lidos, que o próprio Warren Buffett, que é o investidor de pessoa física mais conceituado no mercado, indica ao Peter Lynch, no teste de espelho que está no livro dele, a primeira pergunta que ele faz é: você tem uma casa? Antes de você se arriscar no mercado imobiliário, antes que você pare para pensar, investir, ele fala sobre essa possibilidade, tá? Não sou eu que estou falando, não, é o Peter Lynch. Ele foi gestor do Fidelity Management Fund, o maior fundo de ações do planeta. Simplesmente ele que conseguiu a rentabilidade ali anual de 27%, que dá gira em torno ali de 2% ao mês. Tá bom? Só está tendo fome, sabe? Então, a nossa segunda atitude é ter um ativo, é ter uma fonte de renda. Tá? Deixei essa imagem aqui bem característica, que a pessoa sabe que representou para o nosso país, para a população como um todo, essa crise que nós passamos aqui. Né? Então, com isso, a gente consegue ter um alvo bem definido e ter atitude, né?
ter, acima de tudo, como um ativo, uma fonte de renda para a gente investir. E agora eu cheguei aqui na parte final, na parte que vai entrar para o final aqui, eu trouxe essa imagem que fala mais do que 1000 palavras. Tem um amigo meu que fala assim, contra fotos não há argumentos, né? Eu consegui essa imagem aqui, eu carrego ela comigo no telefone, nas apresentações que eu faço, e ele fala aqui que a gente não consegue ter segurança, liquidez e rentabilidade nas mesmas condições. Então, uma hora você vai ter mais liquidez, outra hora você vai ter mais rentabilidade e outra hora você vai ter que abrir mão um pouquinho da segurança. Então, a gente não consegue ter os três em nenhum dos investimentos. Então, isso aqui deve ficar muito claro quando a gente vai tomar decisões de investimento. O mais clássico de todos, o pessoal fala, minha avó já falava, né? Nunca deixe todos os ovos na mesma cesta, até porque a gente não vai ter segurança, liquidez e rentabilidade no mesmo investimento. Quem não está diversificado está frágil. Tem um conceito moderno que fala sobre antifragilidade. Algumas pessoas falavam mais sobre resiliência. A resiliência é quando você consegue ir para um estado não bom e voltar para a condição inicial. Uma taça, se você quebrar, você não consegue mais juntar as pecinhas e voltar a ser uma taça de verdade. Quem não está diversificado está frágil, porque o antifrágil, que é um conceito mais moderno, do Nassim Taleb, que traz isso aqui para o nosso conceito, quando você cai, né, quando a taça cai, você quebra, você volta melhor do que você era antes. Então, o resiliente, ele volta para o estado inicial. O antifrágil, ele volta melhor do que ele estava na condição anterior dele, né? Então, quem não está diversificado, está frágil, tá bom? Nós não precisamos ser igual ao filme aqui do Matrix, né? Não é só uma opção ou outra opção. A gente não está nesse dilema aqui. Então, a gente pode, como a gente conseguiu conversar um pouquinho hoje aqui no começo, a gente pode ter o dinheiro rentabilizando. Ainda no mercado tradicional, nós temos taxas de renda fixa pagando 2 dígitos ao ano e conseguir um financiamento imobiliário, conseguir um pagamento imobiliário, uma taxa de um acerto de um contrato que seja menor do que a rentabilidade do dinheiro. Então é possível deixar o dinheiro investido, pagar o acordo que foi feito no contrato e ainda ter o dinheiro investido, porque o mercado mesmo assim, com taxas de 13% ao ano, a gente consegue fazer transações como essa. Então, a gente não está no dilema, mas não é só uma coisa que a gente pode fazer investimento. A gente pode buscar sim mais de uma fonte de investimento. E aqui, no que os super ricos americanos investem, né? Não sei se ficou legal para o pessoal dar uma olhada. Então, a classe média americana, ela tem 7% em negócios, 13,6% em ações, 16% em previdência e 61% em moradia própria. Já os ricos têm 25% em moradia própria e 24% em negócios. E os ultra ricos, eles têm 69% em negócios. Então, eu acredito que boa parte dos empreendimentos que são oferecidos aqui é visando negócio, é um mercado que movimenta aqui, são negociações, são transações de negócios e os ultra ricos fazem essa forma. Apenas 40% do capital que é aplicado em ações, a maior parte, na verdade, é aplicada em negócios. Tá? Ou seja, fique claro essa possibilidade aqui. E aí a gente chega na regra número 3, que é diversificar. A gente não vive um dilema, a gente pode ter mais de um investimento. E a regra número 1 do velhinho aqui, do Warren Buffett, é que você nunca deve perder dinheiro. E a regra número 2 é que você não esqueça a regra número 1, né? A gente só consegue ter essa compensação de perda e de ganho quando a gente tem mais de um investimento. A gente diversifica nosso portfólio, nosso patrimônio de investimentos. Então, com isso, espero que eu tenha contribuído aqui um pouquinho para vocês. A nossa primeira atitude é ter um alvo bem definido. Se quer um empreendimento, quer um imóvel, vai lá no alvo para que ele seja bem definido. Você precisa conhecer
está por trás, vai lá conhecer, faz uma visita presencial, vê o que está acontecendo, vê quem está por trás, tem esse alvo bem definido para alcançar essa meta. A segunda atitude é ter realmente uma fonte de renda. Tá? O Roberto Kiyosaki deixou um clássico lá para que você tenha ativos, então o dinheiro tem que entrar no seu bolso. Se você está olhando para um negócio, você tem que ter mais de uma fonte de renda. E por fim, né, a atitude é diversificar. Tá? Diversificar é a única chance que a gente tem de tentar compensar as perdas e ganhos no mercado que a gente não consegue ter segurança, liquidez e rentabilidade no mesmo investimento. Então, com isso, agindo presente e mantendo o pensamento voltado para o futuro, pois aquilo que está sendo plantado no hoje se manifestará no amanhã. Então, é isso que eu queria trazer para vocês aqui. Queria parabenizar Davidson, né? E falar o quanto a Zaidan Imóveis está alinhada com esse mercado financeiro, porque eu acredito que há uns 6 anos atrás, quando eu fiz o meu primeiro investimento, isso foi o que me foi apresentado. Era justamente buscar essas atitudes, diversificar, ter um alvo. Então foi me apresentado um alvo, o que é que a gente poderia buscar, o que é que a gente poderia seguir, o que é que eu esperava para poder investir, diversificar. Então sempre apresentando possibilidades de investimentos, e isso é algo que como investidor eu sempre busquei assim, eram 3 pilares que eu buscava como investidor. Então, o meu primeiro pilar era o quanto eu iria ter de ganho econômico, mensalmente, o quanto aquele imóvel que eu investi eu iria estar ganhando mensalmente, o quanto ele iria estar me rentabilizando. E aí é onde eu trago um pouquinho da minha empresa, que é a Alugflat. Hoje a gente tenta, e aí eu fico feliz quando eu vejo as personalidades aqui, os investidores aqui, e aí eu vejo que eu tenho muitos imóveis que rentabilizam essa média do que a gente tem. Então eu sempre busquei imóveis onde eu iria ter a certeza que eu iria poder rentabilizar no mínimo 1%. Sempre foi meu alvo rentabilizar isso, no mínimo 1%. E aí hoje a gente tem case de sucesso, os meninos acompanham aí de perto, onde a gente rentabiliza 3%. Então, e trago isso como exemplos, como Laguna, em Porto de Galinhas, é um produto que eu rentabilizo muito bem, como Porto Sol, é um produto que eu administro 100% do produto, como Porto Exclusivo é um outro produto que a gente também administra 100% do empreendimento, e aí a gente traz rendimentos acima de 2%. E isso me fica feliz porque eu estou alinhado com o mercado financeiro, rentabilizando mais do que o mercado financeiro. E aí por isso que eu passei a mudar meu foco. Eu sempre gostei de brincar em investimento, então sempre gostei do mercado financeiro, e aí mudei totalmente. Aí eu não sei se eu fiz certo ou não, porque eu mudei totalmente para o mercado imobiliário. E o terceiro pilar era buscar produtos com custos operacionais realmente pequenos, com custos operacionais acessíveis, para que a gente pudesse rentabilizar mais. E a gente lá na empresa, eu sempre costumo fazer estudos, às vezes Zaidan, Júnior, quando diz, Marcelo, vamos fazer um estudo para tal empreendimento aqui, eu sempre costumo buscar os piores cenários, os cenários pessimistas, onde se acontecer qualquer problema, onde a gente vier com situações adversas, como a gente teve com óleo em Porto de Galinhas, falando especificamente do mercado do litoral, com óleo, com quebra da Avianca, agora com pandemia a gente sofreu muito, porque realmente o destino onde a gente se encontrava parou totalmente. Então, Porto de Galinhas, eu tenho algumas pessoas especialistas aqui, fechou praticamente. E naquela época eu tinha comércio e tinha imóvel. Então a gente ficou com tudo parado, não tinha o que se fazer. E aí a gente não tem como fazer mágica. Mas assim, eu não vou me alongar muito hoje. Também não vim para falar da Alugflat, mas queria deixar aqui
para vocês o quanto os meninos trazem algo, e aí muito alinhado com o mercado financeiro. Recentemente eu tive algumas reuniões com grupos financeiros fortíssimos, onde eles já pensam em lançar produtos no mercado financeiro com investimento através do mercado imobiliário. Então, assim, eu queria parabenizar deles, eu queria parabenizar os meninos, e busquem, acreditem. Quando Zaidan me procurou e disse, vamos investir, vamos buscar lá o mercado, eu fiquei, poxa, será que isso vai acontecer? Será que a gente vai conseguir rentabilizar? Eu já tinha flat, eu já administrava flat, então a gente conseguiu. Hoje os meninos, eu brinco, toda vez que eu venho falar alguma coisa, eu falo que não são mais só corretores, para mim são meus consultores, e eu busco sempre eles quando eu vou investir, para que a gente possa ter um investimento assertivo e focar nisso. Ganho econômico, o quanto a gente vai ganhar, então sempre buscar, e os meninos sempre estão trazendo essas oportunidades, onde a gente possa ter rendimentos realmente e um ganho financeiro satisfatório, e buscar produtos realmente com uma rentabilidade. Hoje eu vou deixar aqui, muitos já me conhecem, a gente é da Lube Flat temporada, e hoje a gente administra aí mais de 300 unidades, com os produtos que a gente já fechou parcerias, mas que deve estar entregando ainda esse ano. A gente vai para quase 500 unidades. O nosso faz parte em alguns momentos do desenvolvimento de alguns produtos, fazendo um estudo de viabilidade, de rentabilidade daquela região, de que ele também chegou a pincelar alguns números. A gente está caminhando sempre nessa busca aí, junto com os nossos parceiros do mercado. Agora eu vou chamar aqui um outro amigo nosso, um empresário forte, Roberto Padilha. Ele vai partilhar também um pouquinho dos investimentos, como ele vem vendo e como ele vai enxergando o mercado para frente. Despertar para o trabalho em cima do mercado imobiliário. A gente vem há 22 anos trabalhando nesse mercado, e diferente do pessoal aqui, eu vou ter dificuldade de passar 10 minutos conversando com vocês. O homem é palestrante, já fez 500 mil palestras da Lube Flat, primeira vez que eu boto o microfone na mão, então não espere tempo muito longo não. Então assim, a gente começou a enxergar o mercado imobiliário com a segurança de que você tem a tranquilidade do que você suou, trabalhou, ralou, está ali, está em pezinho. Eu não tenho a paciência e nem o sangue frio de pegar meu dinheirinho, botar no mercado financeiro, olha a bolsa subir e descer, senão para mim não funciona. Eu pego meu dinheirinho, trabalho, adoro um boleto, meu amigo, tem quem não me faça um chequinho. Rapaz, tem gente que não usa nem cheque, né? Pois aí, liga para mim só pertinho, olha teu negócio aqui, quanto cheque? Não, bora. Quando acabar aquele cheque que eu te dei, aí a gente começa a botar esse. O construtor disse, não, se o construtor aceitar, tá fechado. Mas só depois que acabar, viu? Quando acabar a gente começa. Andrezinho, meu filho, seu chequinho tá aqui, viu? Quando acabar o outro, você entra o seu. Então assim, eu procuro muito esse tipo de negócio. E tem a questão da rentabilidade. Tem a rentabilidade da locação e tem a rentabilidade quando você compra um imóvel na plantinha, bonitinha, e quando você vai ver, ele valorizou. Mas ou você faz a opção de vender e apurar o dinheirinho da diferença, ou você aluga. Quando você aluga, a sua rentabilidade é em cima do que você aplicou no início. Ele não valorizou. Então, ou seja, às vezes a gente olha, quando eu desconto tudo, deu 0,5%, deu 0,8%, deu 1%. Não deu isso. Você comprou por 200 ali. Hoje ele vale 400. Você pegou uma oportunidade. Então, o seu rendimento é em cima daquilo ali. Porque quando você pega o seu dinheirinho e bota no mercado financeiro, ele não vai render, ele não vai dobrar do dia para a noite. Quando você acerta no mercado imobiliário, você tem essa oportunidade. Então, além da segurança, faça chuva, faça sol, entra um doido da Venezuela aqui,
Nosso amigo deu o exemplo que a turma estava empinando pipa em 1923 e hoje nós estamos em 2023 e a gente empina a pipa com o dinheiro da Venezuela porque entrou um doido, o apartamento está lá, o terreno está lá. O Juninho disse. A gente tem 2 milhões de pessoas no mundo, mas a terra não dobra. A gente verticaliza, mas é finito. Então, é uma segurança. Pode entrar governo, sair governo, seu apartamento, seu flat, o que for, ele vai acompanhar. O dinheirinho ali, do dia para a noite a turma congela. Lembra de Collor? Collor congelou. O argentino, ele precificou, o dólar travou a economia, o imóvelzinho está ali. A gente viu uma pandemia agora, todo mundo doido dentro de casa. Aí nós temos os especialistas em praia. Cada um tivesse um flatzinho, ninguém passava aperreio, todo mundo corria para a praia. Aí, ó, valorizou. A gente o quê? Investiu no imobiliário, ganhou dinheirinho. Investiu ali 100, 150, 200, 300 e o dinheiro dobrou. Então, assim, é uma forma segura da gente investir. É uma forma, é um passo a passo. Ninguém vai amanhecer e vai dizer, não, agora eu vou comprar 10 apartamentos. Peraí, você tem que pagar os 10, né? Então a gente faz o trabalho, vai fazendo passo a passo, vai começando, dá o primeiro passo para você ir galgando e chegar 5, 2, 3, e aí por aí vai. Então assim, o mercado imobiliário é um mercado que eu sou apaixonado, porque eu sou frouxo. E o mercado imobiliário é segurança. Então, faço disso a minha história de vida no mercado financeiro. O cara pega um dinheirinho, deixa guardadinho ali para esperar uma oportunidade do mercado financeiro. O dinheiro não fica ali na continha para esperar, não vai subir, vai... Não, está ali guardadinho, rendendo uma besteirinha, para quando tiver uma oportunidade a gente ir lá e comprar um terreninho. Né, Zaidan? A gente compra um terreninho, volta, aí faz um investimentozinho ali e vai devagarzinho. Ninguém nasce do dia para a noite milionário, ou ganha na Mega Sena ou herda, né? Quem trabalha é só um passo de cada vez. E os imóveis em praia atuais são os imóveis compactos, imóveis de 20 metros, 23, eu já vi até de 17, 18. São imóveis que, quando você trabalha o preço do metro quadrado, que você faz aquele parcelamentozinho, o cara olha para o bolso, cabe. Aí você vai lá e, compra. Esse imóvel, ele não vai dar aquela diária de 400, 500 reais, não. Vai dar aquela diáriazinha de 200, 250, que todo brasileiro tem. A base da pirâmide da gente aqui. Tem aquele duzentinho, a secretária junto com o pintor, pega os duzentinhos, faz, aluga. Então, assim, sempre tem público. Então, você consegue estar fazendo a locação. Aquela história de que casa de veraneio, apartamento alugava o ano todo, esqueça, acabou. Agora é diária, agora é por temporada, alugue flat, meu amor, tá aí, estourado. Então não tem boquinha. Todo mundo tem um flatzinho. O que a gente mais vê em Porto de Galinhas, Tamandaré, são os donos de pousada, pequenininha, que sobrevivia com 8, 10 quartinhos ali. Aperreado, porque tem que dar um serviço, um operacional grande, não sei o que. Pega a casa, Zaidan, tem uma pousadinha aqui para tu. Vem cá, vamos trocar, vamos perguntar. Porque o cara tem muito trabalho e a rentabilidade não está chegando. Por mais que o negócio, porque o mundo mudou, as coisas evoluíram, a coisa aconteceu, o cara aluga aqui no celular, Airbnb, e-book, não sei o que. Acabou. Então assim, a evolução veio e a gente vai se adaptando e vai investindo. E aconselho, diversifiquem na seguinte forma, em prédios, compra um no prédio, outro no outro, porque realmente, para botar dinheiro em banco, em bolsa, sou frouxo ao máximo. Como eu disse, só tinha especialista aqui, aqui é um investidor comum, um empresário básico, não tenho essa didática que o pessoal tem, de início, meio e fim, slide. Aqui é uma experiência vivida ao longo desses 22 anos trabalhando na construção civil e a gente viu, por mais que uma construtora tivesse uma dificuldade, uma agonia, tem sempre um banco para financiar, tem sempre um seguro, a gente fica mais tranquilo.
Obrigado, Júnior. Obrigado a todos. Valeu, meu amigo. Você é a mais